Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora André, de matemática. Vamos lá para mais uma atividade na semana? Dessa vez a gente já vai começar a apostila do volume 2. E nessa apostila as atividades são muito compridas, elas são um pouco mais extensas. Então, vai ser comum a gente sempre trabalhar essas atividades em partes. Então, a gente vai começar hoje com a parte um da atividade 4. Eu vou dar a introdução do tema. Depois, na próxima atividade, eu vou dar a parte algébrica. E num terceiro momento, eu vou fazer a parte de simetria. Então, essa atividade aqui ela vai estar dividida em três partes. A gente vai começar hoje, então, a atividade 4. E a gente vai fazer só o exercício um. Então, a gente vai usar a página 121, 122 e 123, ok? Essa atividade da apostila, ela vai tratar um pouquinho sobre sequências. E aí a gente tem que se perguntar o que é uma sequência. Então, a sequência ela vai ser uma lista, ou números, ou figuras, e essa lista ela vai ter um certo tipo de padrão, ela vai seguir uma regularidade que vai ficar se repetindo. Então aqui eu trago para vocês um exemplo de figuras, uma carinha feliz, duas tristes, depois três felizes e em seguida quatro tristes, depois cinco felizes e assim vai. Tem um padrão aí escondido nessas figuras. Ou então pode ser uma sequência numérica. Então aqui no nosso exemplo eu tenho 4, 7, 10, 13, 16 e já está até indicado o padrão aí, ó. Vai sempre subindo de 3 em 3. Então uma sequência vai ser isso, uma lista de números ou figuras que a gente vai ter que descobrir um padrão que existe entre uma posição e outra. Falando em posição, cada elemento dessa sequência vai receber esse nome. Ou ele vai chamar termo, ou ele vai chamar posição. Vamos ver um exemplo de novo. Então, eu tenho lá uma sequência 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Então, o número 1 está na primeira posição, então a gente chama ele ou primeiro termo ou primeira posição. Número 3, segunda posição, é o segundo termo ou segunda posição. Número 5 está na terceira posição, é o terceiro termo ou terceira posição. E assim vai. Então, quando eu quiser me referir a algum termo da sequência, eu tenho que falar em que posição ele está, tá bom? Lembra que eu falei que em toda sequência tem um padrão, que é o que vai estar de regularidade lá entre um termo e outro? Então isso é uma regra que ela vai fazer com que a gente saia de um lugar e chegue no outro. E essa regra vai ficar sempre se repetindo. Essa regra tem um nome, e ela chama lei de formação. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no slide anterior. Então, eu tenho aqui uma sequência 4, 7, 10, 13 e 16. Nesse caso, eu já tenho lá a lei de formação dela. Então, vai ser mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Ele sempre vai se repetir. Então, do 4 até chegar no 7, eu tenho que somar 3. Do 7 até chegar no 10, eu tenho que somar 3. Do 10 até chegar no 13, eu tenho que somar 3. Do 13 até chegar no 16, eu somo 3. Então, a lei de formação aqui dessa sequência, o padrão que está acontecendo nessa sequência, é o adicionar 3. E além disso, eu tenho que ter um jeito de descobrir essa sequência baseado na posição do número. Lembra que a gente viu que o número na sequência ele vai ter uma indicação de posição? Então eu vou ter que, sabendo a posição do número, descobrir quem ele é, ou seja, o resultado. Isso a gente chama de expressão geradora. Então ela vai ser uma expressão algébrica que ela vai fazer com que eu descubra uma resposta, um número, conhecendo a posição que ele tem na sequência. Então a gente vai ver um pouquinho melhor isso lá na aula seguinte, mas por enquanto a gente só vai ver como que ela é, como que ela funciona. Desenvolver ela só na próxima. Então não se assustem não com a parte do algébrica, tá bom? Vamos falar um pouquinho de expressão algébrica. Eu acho que vocês já lembram alguma coisa que tem a ver com álgebra de anos anteriores, mas vamos ver, vamos dar uma relembrada. A expressão algébrica, ela vai ser uma expressão que ela vai utilizar tanto números quanto letras. Essas letras, elas vão representar um valor que eu não conheço, que a gente costuma usar a letra x. Aqui a gente vai chamar ele de variável. Mas por que variável? Porque ele não é um valor fixo. Ele vai ficar mudando toda vez que a gente trocar de posição. Então, eu vou usar ele como letra para representar algo que eu não conheço, mas ele não é um valor fixo, vai mudar.
Além disso, os números que eu tenho antes dessa letra, a gente chama de coeficientes. E na verdade ele é uma conta de multiplicação que eu vou fazer com a letra. Então quando eu falo lá numa expressão algébrica que eu tenho 2x, eu quero dizer na verdade que eu tenho duas vezes a letra x. Então sempre o número que está antes da letra vai representar uma conta de multiplicação. Como eu tinha falado anteriormente, o valor da expressão algébrica ele vai depender do valor que está na letra. Então, quando eu estou usando a posição 1, o x representa 1. Quando eu estou usando a posição 2, o x representa 2. Posição 3, o x representa 3. Ele vai assumir um valor diferente para cada posição diferente que eu for calcular, tá bom? Vamos voltar a falar um pouquinho de expressão geradora agora. Lembra que ela é a expressão algébrica e é a expressão que eu vou usar para descobrir o valor de um número baseado na posição que ele tem na sequência. Aqui o nosso foco não é descobrir a expressão geradora ainda. Isso vai ficar para um outro momento. A gente vai entender como ela funciona e ver como que a variável se comporta dentro dela. Então eu trago aqui para vocês um exemplo de várias sequências, com as várias expressões geradoras que elas têm. Eu vou escolher uma aqui, essa 2n-1, que é mais diferentona aqui. Então, o que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar como se eu quisesse descobrir o valor de alguma posição. Então, eu vou usar essa expressão geradora para descobrir o valor que vai ter na posição 3. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar lá a expressão 2 vezes n menos 1, e no lugar da letra, que é a variável, eu vou colocar o número 3, que é a posição 3 que eu estou procurando. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então, presta atenção lá na sequência. O valor que está na posição 3, ele realmente deu 5. Então, a variável aqui, no lugar da expressão, ela vai sempre estar ligada à posição que eu estou procurando, tá bom? Vamos então partir para os exercícios. A gente vai fazer só o exercício 1, que está na página 122 e no comecinho da 123, tá bom? Eu vou orientar vocês, mas eu não vou dar exatamente uma resposta. Então, esse exercício ele mostra para a gente 4 quadros. Cada um desses quadros tem uma quantidade específica de elementos dentro dele. O que o exercício quer? Ele traz para a gente uma tabela, e dentro dessa tabela eu vou colocar a informação de quantidade de elementos de cada quadro. Então eu vou ter que olhar e perceber quantas partes azuis tem, quantas partes vermelhas tem, quantas partes amarelas tem, e quantas partes no total vai ter dentro de cada quadrinho. Presta atenção que a apostila já trouxe até um exemplo pronto, do quadro 1. A gente vai ter que fazer o restante dos quadros com essas informações, tá bom? Dando continuidade no exercício 1, a gente vai continuar usando a tabela para apoiar as nossas respostas e a gente vai analisar um pouco melhor o que está acontecendo lá com as informações que a gente acabou de coletar. Então eu vou ter que colocar o que está acontecendo em relação aos números com as formas azuis, com as formas vermelhas, com as formas amarelas e com o total de formas. Presta atenção e pensa, o que será que está acontecendo com esses números? Tem um pouquinho a ver com a lei de formação. Então presta atenção aí nos detalhes, nos padrões e responde o que você está percebendo com os números de cada uma das formas, tá bom? E aqui a gente dá uma pausa na atividade. Lembra que o nosso foco aqui não vai ser exatamente criar uma expressão algébrica. A gente primeiro vai conhecer o que é a expressão geradora, para depois começar a fazer a expressão algébrica devagarzinho. Então não se assusta muito por ter álgebra já. Eu sei que são muitas informações que a gente vai ver e que a gente já está vendo, mas aos pouquinhos a gente vai dando continuidade. Então, uma coisa de cada vez, com bastante calma, a gente consegue entender um pouco melhor a atividade, tá bom? Então não se assusta não, tá? Com isso a gente finaliza a primeira parte da atividade, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o que é uma expressão algébrica, quais são os elementos dela, o que é uma variável. Então, quando a gente fala de álgebra, a gente vai aprender as coisas um pouco devagar. Então, sem medo, sem pressa, devagar, devagarinho a gente vai chegar lá, tá bom?
Então, se você tiver alguma dúvida ainda do que a gente tratou aqui nesse slide, não esquece de me mandar mensagem, tá? E o recado que eu sempre deixo para vocês: se cuidem, cuidem da família de vocês. A gente se vê numa próxima. Então, façam aí a atividade que é rapidinha. Até lá, um abraço e tchau, tchau.